Durante sua campanha para a presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta concedeu algumas entrevistas em que indicou simpatia a pautas criticadas pelo governo Lula. Durante sua campanha para a presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, fica lembrando de Mota, não tem graça, preferiu ficar em silêncios sobre temas controversos. Depois de eleito, o parlamentar concedeu algumas entrevistas. Não, aí você solta ele falando em cima comigo, fica estranho. Então ele concedeu algumas entrevistas em que indicou simpatia a pautas criticadas pelo governo Lula. Entre esses temas estão a anistia aos presos do 8 de janeiro, a mudança na lei da ficha limpa e a PEC do semipresidencialismo. Hugo Motta também cobrou incisivamente a gestão pepetista em relação à condução da economia. Disse que o Congresso não vai admitir projetos que elevem a taxação e que o governo precisa mostrar mais responsabilidade com a eficiência dos gastos. Ou seja, mais o quê? Não mostrou nenhuma até agora, né? Mas foi uma cortesia de Hugo Motta. Todos esses geraram reações negativas de aliados do governo Lula. Aliás, por falar nisso, segundo informação do jornal O Globo, Hugo Motta conversou com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal sobre sua fala de que os atos do 8 de janeiro não foram uma tentativa de golpe e de que houve um exagero na punição aos condenados pela corte. Entre os magistrados procurados por Motta está ele, Alexandre de Moraes Maduro, relator dos processos e suposta vítima do complô, e Gilmar Mendes. Motta decidiu ligar diretamente para Moraes para não deixar o ruído crescer. Na conversa, o deputado disse a Moraes que as condenações de parte dos envolvidos têm criado um sentimento de vitimização em relação aos condenados e defendeu que as penas duras fossem aplicadas a quem vandalizou e depredou os prédios dos três poderes. E para isso também precisaria de investigação, precisaria de devido processo legal. Eu não sei mais o que pensar de Motta. Olha, o Hugo Motta realmente, o discurso dele, tanto na posse quanto algumas entrevistas posteriores, ele vem dando sinalizações duras em relação ao STF. O que ele pretende com isso, né, professor? Depois vou deixar para a sua análise. O que ele pretende com isso, eu não sei. Mas que de forma prática e objetiva, as falas dele, desde o discurso de posse, quando ele falou muito da questão da autonomia do legislativo, e nós acabamos de comentar aqui na pauta anterior que o STF praticamente fechou o Congresso Nacional. Então, quando o presidente toma posse e começa a falar que precisa se dar autonomia do legislativo, que não existe, ele disse com as palavras dele, que não existe ditadura com um Congresso forte. Ele está falando de quê? Que ditadura que ele está falando? Por que ele falou isso? Então ele manda vários recados que foram rebatidos pelo Barroso na fala dele na abertura do ano judiciário. Quem que rebateu um Barroso? O Barroso respondeu o Hugo Motta na abertura do ano judiciário. E depois ele diz essa fala que não houve golpe, porque não tinha uma liderança, porque não tinha ninguém armado, porque não tinha isso, não tinha aquilo. Ele elenca lá e fala que não houve golpe no dia 8 de janeiro e que as penas são muito severas. Isso repercutiu muito na imprensa, na velha imprensa, de uma forma negativa. O pessoal estava bem eufórico aí, revoltados com a fala do Hugo Motta, e aí ele teria dado esse telefonema para o Alexandre de Moraes para tentar aí sim fazer um pano quente, digamos assim. Mas mesmo assim, na fala, ele diz que as penas deveriam ser para quem vandalizou, e ele não se refere em golpe novamente. E segundo a reportagem, o Alexandre de Moraes teria respondido que todos os condenados vandalizaram os prédios. Pois é. Ele tirou de onde isso? Do CAD-MDMC, né? Centro Estatístico Aplicado do meio do meu...
E as penas não são compatíveis com vandalismo. Exato. Eles não foram condenados por vandalismo. Se fosse isso, a pena era muito pequena. Eles foram condenados por Eu golpe. quero ver se isso. está individuado o vandalismo de cada um ali. Não, ele mostra. De toda forma, é uma sinalização do Hugo Mota aí que a gente não está entendendo muito bem para onde que ele quer caminhar. Mas precisamos ficar atentos porque ele tem dado essas declarações que estão incomodando aí. Tem dado. Tem dado. Eu sei que o professor Sônia é mais pessimista do que eu, mas assim, eu vejo com bons olhos essa Também. postura do Mota. O óleo subiu, hein? Cuidado. Mas não estou me iludindo. Se o óleo de soja subiu 30%, imagina os bons óleos que você está vendo. Ou talvez pelo pragmatismo dele, né, de ver que o barco começa um pouco a encher um pouquinho de água e ele já se posicionando para pular fora do barco. Pode ser também. Assim, de qualquer forma, ele poderia ter a mesma postura até agora do Davi Alcolumbre. Alguém ouviu o Davi Alcolumbre falar alguma coisa sobre o 8 de janeiro? Não. Exato. Por que ele está falando e o Alcolumbre não? Professor. Brincando de galinha, né? Tá querendo vender o ovo dele, fica lá carejando para vender o ovo dele. Eu, particularmente, vou falar do fundo do coração. Eu não ponho muita fé. É discurso. Aí ele coloca temas, anistia aos presos do 8 de janeiro. Aí ele pega e diz, mudança na lei da ficha limpa. PEC do semipresidencialismo. Porra, falta PEC do semipresidencialismo. O Brasil tá todo errado, ele vai querer botar um erro a mais dentro do... Aí, tudo bem. Aí ele pega, depois de ter falado tudo isso, ele liga o Supremo para dizer que ele não tinha falado bem assim. Para não falar o que ele falou aqui nessa semidemocracia. Pois é. Aí eles não é bem assim, apenas eu acho que as penas foram muito... Aí o que o Barroso fala? Não, mas todos que foram punidos de acordo com aquilo exatamente que você falou. Concordo plenamente, estamos fechados. O que parte da minha perspectiva, eu posso estar enganado. Ele está conversando, falando, porque ele quer saber, afinal de contas, quem que vai ganhar nessa batalha inicial. Só que o que tudo indica, não será a oposição. Por quê? Porque a oposição não é organizada e a oposição está caindo que nem uma ponta. Quer ver um outro exemplo? A única coisa que talvez ele possa querer encampar para dizer que ele está do lado do bem é dizer assim, nós vamos tratar da lei da ficha limpa, vamos cair para 2 anos. Só que tem um detalhe, está nas mãos do PGR o quê? Toda aquela questão do processo contra o Bolsonaro acerca da minuta de acesso, de transformação, da possibilidade de um golpe que seria um pretexto do futuro do antepassado. Aí ele pega simplesmente e diz assim, peraí, vamos contar 2 anos a partir do momento que dá inelegibilidade. São 2 anos que a gente precisa. Ok, agora eu posso colocar a pauta. Coloca a pauta com todo respeito. Se eles quiserem, eles fazem nas sessões que eles quiserem, na quantidade que ele quiser, e não tem recurso. Porque é o último órgão. Eles simplesmente punem o Bolsonaro, foi inocentado pelo que ele aconteceu antes. Mas pelo que vem agora, não. Aí ele pega 2 anos. Ou seja, continua tudo como sempre foi. Não vão mudar, eles fazem de conta que mudam para permanecer tudo como sempre foi. E a única coisa que poderia fazer é eles preservarem a estrutura tirando uma ou outra pessoa. E aí o Supremo pode ficar preocupado, porque um outro talvez tenha que cair, para eles fazerem de conta que mudaram algo. A gente vai fazer limpeza, sabe? Que nem quando sai fiscal da prefeitura, no estabelecimento. Sim. Para ver se está tudo dentro tem o fiscal, né, da saúde que vai ver o produto vencido. Tem o fiscal da prefeitura que vai ver se tem alvará, se tem habite, se pode funcionar o estabelecimento. O Congresso, o Senado devia fazer uma fiscalização, uma peneira para ver quem tem notável saber jurídico ali. Que Senado? O norte-americano, no caso. É verdade, porque eu tenho essa mesma alegria que eu tenho. Vai ter que mudar Eu não muito, quero não ser muito sei. pessimista, não, mas eu não tenho muito boa perspectiva da natureza humana. O fato de um cara ter notável saber que tu é platônico, tu acredita que toda pessoa quando estuda, ela tende ao bem. Eu não acredito Não é que tende ao bem. Não tende ao bem, não. Mas Marcelo, tem que ter lei. Marcelo, ponto final. O senhor pode ser um cara de notável saber jurídico. O negócio é o seguinte, Marcelo, o negócio é o seguinte. Existem seres humanos, existe o reino animal, presta atenção. Existe o reino animal. No reino animal, não tá. Me escuta. Reino animal. Olha, escuta, reino animal. Tem o asno, tem o cachorrinho, tem o gatinho e tem o ser humano. Tá? Quando a gente fala que só uma pessoa é sujeito de direitos e, portanto, sujeito de deveres, é fácil. Agora, quando você começa a enfiar asno, você começa a enfiar gato, zebra,
Você sabe identificar. Nossa, tem gente aqui que é sujeito de direito e não é ser humano. É o básico. Aí, entre os seres humanos, tem aquele que não tem transtorno, vamos falar com linguagem psiquiátrica, né? Não tem transtorno de personalidade, e tem aqueles que têm uns transtornos de personalidade, escala Richter mais elevada. Né? Você não consegue ver. Porque você vê o ser humano. É o ser humano, é o ser humano. Então, o primeiro passo é tirar asno, gato, cachorro, papagaio do saco do sujeito de direito. Depois você vai ver, depois você vai ver as questões mais delicadas. É o negócio do notável saber jurídico. Primeiro você limpa tudo que não tem de notável saber jurídico. Aí depois, é claro que existe pessoas de notável saber jurídico voltada para o mal, voltada para o bem, como existe bem ou mal em tudo nessa vida. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.